Pois bem, resistência e transformação, né? Parece que chamou bem a atenção da maioria das pessoas. E uma pergunta que fica inicialmente, né? Sendo espíritas, né? Ou sendo adeptos da doutrina espírita, ao menos, como pessoas que estão aqui buscando entender a si mesmo e o que é de fato a doutrina espírita, a princípio, na maioria das vezes pela dor, né? Por causa de algum problema, ou porque alguém disse que estávamos com algum problema, nós nem sabíamos ao certo se estávamos, né? Mas ouvimos lá fora que as casas espíritas poderiam fazer isso, aquilo, e a desobsessão, né? O isso e aquilo todo mundo esqueceu, né? Mas a desobsessão, fatal, ninguém esquece. Só que é assim, nós já estamos na casa espírita, alguns há pouquíssimo tempo, outros há mais tempo do que podemos imaginar. E fica a seguinte pergunta: qual a maior dificuldade do ser humano, né, para se haver tanta resistência com relação à transformação moral? Vocês arriscam um chute, alguma coisa? Uma opinião? Hoje eu estou aberto a qualquer coisa, hein? O que vocês sugerirem. Arriscariam alguma coisa? Preguiça moral. Boa. Você foi fundo ali, né? Medo. Todo mundo tem medo de mudança? É? Mas se é uma coisa boa, por que ter medo de mudança? Nós não vamos ter vantagem se nós nos melhorarmos moralmente? Vamos ter vantagem, então para que ter medo? Então medo a gente pode descartar. Orgulho? Apesar de quase ninguém balançar a cabeça que sim, a gente pode apostar que é o orgulho, né? Na questão 895 do Livro dos Espíritos, a pergunta é mais ou menos o seguinte: dentre todos os defeitos que possui o ser humano, qual aquele, né, que mais causa atraso na evolução moral do ser humano? Agora está fácil de responder, não tá? Vamos lá. É o orgulho? A vaidade? O egoísmo? A gente pode enumerar uns 100 vícios mais ou menos, né? E não é nenhum deles. Por mais incrível que pareça, no Livro dos Espíritos a resposta ela é extensa, mas as primeiras frases elas definem de maneira bem clara qual a dificuldade que nós temos, né, em nos modificar moralmente. E nada mais é do que o interesse pessoal. Falando em interesse pessoal, a gente pode olhar para dentro de nós agora, nesse momento, e fazermos uma análise rápida. Nesse momento, hoje, né? Quando eu falo hoje, não estou falando no dia de hoje, eu estou falando na situação atual. Qual o nosso interesse? Qual o nosso foco a ser atingido? Porque nós trabalhamos com foco, né? Nós trabalhamos com produtividade hoje, né? Se não for produtivo, não vai, né? Então a maioria das pessoas cresce objetivando alcançar uma meta, atingir um alvo. Só que a grande maioria das pessoas, infelizmente, apesar de ter toda uma noção ética, né, e vamos deixar bem claro que ética e moral eles têm uma distância muito grande uma da outra, as pessoas, mesmo com toda essa noção ética e moral, elas primam ou muitas vezes optam pela satisfação dos seus interesses. Só que a grande maioria, às vezes, ela não está propriamente interessada em respeitar ao próximo, respeitar a individualidade ou o direito do próximo. Ela está interessada em atingir o seu objetivo. Algumas freiam seus instintos, né, e sofrem com isso. Outras não pensam duas vezes, elas simplesmente atropelam a quem estiver na frente. Isso é um fato. Nós convivemos com isso na sociedade, principalmente nas nossas áreas de atuação, de trabalho, principalmente a profissional. Então está aí a grande distância. Muitas vezes nós estamos focados no nosso objetivo
né? E há uma grande resistência quando nós adentramos um núcleo religioso e começamos a observar através das palestras, através dos cursos, de que tudo que é falado lá na frente, apesar de não ser direcionado para ninguém, afeta a todos nós em algum momento e por algum motivo. Isso é fato. Antigamente nós falávamos o seguinte: puxa, eu fui na igreja, né? E a missa de hoje, ou a pregação de hoje, ela foi para mim, né? Pelo menos quem ia na igreja antigamente. Hoje em dia, muitas vezes, a pessoa continua com o mesmo critério. Ela adentra uma casa espírita e continua com o mesmo argumento. Poxa, eu fui na casa espírita e a palestra hoje, ela parece que foi feita para mim. Será que o cara me conhece? Será que eu andei falando demais? Será que aquela minha amiga, aquele meu amigo que me levou lá na casa espírita falou do meu problema, falou de como eu sou e a palestra está sendo dirigida? Não, não é. É que na maioria das vezes nós reincidimos nos mesmos problemas, né? Vamos voltar para o primário, época de escola, ginásio, colégio, como queiram. Quando a gente não faz um bom ano letivo, o que ocorre? Ninguém repete mais, né? Agora passa direto, né? Desculpa, eu esqueci disso. Mas na minha época a gente repetia, né? Acreditem, a gente repetia de ano. E a vida, ela é exatamente dessa forma. Nós começamos a errar constantemente nas mesmas coisas. As atividades diárias, as provas, elas nos chegam de forma a testar a nossa personalidade, a testar a nossa moral e a convicção sobre aquilo que estamos aprendendo. E na maioria das vezes nós pendemos para o nosso interesse, para aquilo que nos traz mais satisfação. Se ouvíssemos melhor o Evangelho, não teríamos tanta resistência, né, à transformação moral. Mas aí vem aquela pergunta, né? O que transformar? Depois de tudo isso que eu falei de introdução, será que dá para ter uma ideia do que deveríamos transformar dentro de nós? Ficou um pouquinho mais fácil? Ou não? É uma pergunta meio difícil de responder, porque apesar de parecer ter ficado tão claro, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de entender o que nós de fato deveríamos consertar nas nossas vidas. A questão é que por um princípio moral a gente começa a enxergar tanto defeito, mas tanto defeito, que a gente começa a ficar deprimido, né? Fala, puxa vida, eu não vou conseguir nunca atingir a melhoria de todos esses defeitos nessa vida. E nós sabemos, dentro da doutrina espírita, que o objetivo não é atingir a santidade, né? A evolução espiritual numa só existência. Que nós temos como fundamento básico nos observar, focar aquilo que mais nos incomoda, né? E de alguma forma criar tal estratégia, buscar atingir um objetivo para curar essa chaga, né? Maravilha. Mas e aí? Eu sou orgulhoso, vaidoso, eu tenho uma tendência a fechar contratos obscuros no meu trabalho, eu tenho uma tendência a mentir, eu sou sexólatra, alcoólatra e tudo quanto é ólatra que existe por aí. O que trabalhar primeiro? Como é que nós poderíamos fazer uma lista, né, de prioridades sobre isso? Lembram da questão das provas? Um ano mal feito, retornamos no mesmo período. A vida sendo a mesma coisa, as reencarnações ocorrem da mesma forma. Erramos de alguma forma, voltamos para tentar corrigir esse erro, consertar, construir as pontes que foram danificadas, né? Na nossa vida é a mesma coisa, né? Quando eu me dei por gente, mais ou menos com uns 42 anos de idade, agora eu tenho 46, então eu falei, puxa vida, né? Eu repeti tantas coisas da minha adolescência até os 42 mais ou menos. Eu estou deixando um negócio bem grotesco assim, para a gente poder ter uma ideia.
Eu repeti tantas coisas num período de 30 anos mais ou menos, que se eu tivesse agido diferente, né, eu não estaria salvo hoje, não, como dizem, né, mas eu estaria passando por provas diferenciadas. E assim é com todo mundo. Nós, muitas vezes, não conseguimos enxergar que essas provas ou essas armadilhas da vida, elas chegam até nós de maneiras diferentes, mas com a mesma essência. E essa essência, na maioria das vezes, ela mexe com o nosso ego, ela mexe com a nossa personalidade. E quando nós passamos a repetir com os mesmos problemas, começamos a rescindir nos mesmos erros, é porque é a hora de observar o que dispara esses erros. Por quê? Porque mexeu com a nossa vaidade, mexeu com o nosso ego, e automaticamente, por não resistir, nós afrontamos diretamente. Não tomamos as lições necessárias, não nos prevenimos contra essas coisas, sobre esses fatos, e reincidimos. Eu estava ouvindo agora à tarde uma matéria de um psicanalista, e ele falou assim: eu saí da Argentina porque eu não concordava com um monte de coisas que ocorriam naquele país. Automaticamente eu escolhi um local mais próximo e vim para o Brasil. Chegando aqui, após trabalhar uns 3, 4 anos, eu percebi que algumas coisas no Brasil não me davam satisfação e que estavam erradas. E eu estava fazendo as malas para ir embora, quando um amigo meu, psicanalista, disse assim: vem cá que você precisa ser tratado, você precisa dialogar comigo. E ele disse uma coisa que invariavelmente a gente usa dentro da doutrina espírita: não adianta mudar de lugar quando o problema é íntimo. Por quê? Indo para o Chile, para o Uruguai, Estados Unidos, para a Alemanha, ele ia entrar em conflito com ele mesmo. Teria os mesmos problemas políticos, os mesmos problemas sociais, e ele estaria mudando perpetuamente. Assim acontece quando nós começamos a reincidir nas mesmas coisas na nossa vida. Não é a fuga, não é a mudança de prioridade que vai fazer com que a gente cure algo dentro de nós, mas sim o enfrentamento. Mas não o enfrentamento através da discussão, através da briga, mas o enfrentamento de si mesmo, observando de fato quem nós somos, o que mexe conosco naquele momento e quais os meios que nós devemos buscar através do nosso aprendizado, seja ele qual for, religioso ou através de um meio educativo qualquer, buscar maneiras de corrigir essas nossas deficiências. Vamos dar um exemplo? É normal nós falarmos que os problemas familiares, eles são todos iguais, não são? Eles só mudam de endereço, já repararam isso? Não adianta reclamar da mulher, não adianta reclamar do marido, né? Porque ao abandoná-los, nós vamos encontrar outras pessoas, porque o ser humano dificilmente ele fica sozinho. E ao encontrar essa outra pessoa, no início vai ser uma maravilha, né? Não conhece, né? Não está junto, não mora junto, não dorme junto, né? Não passa dificuldade junto. Então, ao se aproximar de verdade, os problemas começam a ocorrer novamente, né? E é a mulher diferente ou o homem diferente que é o problemático? Não, né? Porque quando nós enxergamos um erro na outra pessoa, né, normalmente nós estamos nos espelhando. A nossa insatisfação, a nossa irritação, né, é tudo nosso, não é do outro. Então nós temos uma grande dificuldade com relação a entender, né, o que é que nós temos que transformar em nós mesmos, porque nós não temos vontade. Como disse o José Carlos, nós temos preguiça moral. E de fato é isso que ocorre, a preguiça moral, porque é mais fácil se manter na mesma condição, é mais fácil culpar, né, as pessoas à nossa volta,
do que a nós mesmos. Dá para se perguntar por quê agora? Dá para ter uma ideia, né? Alguém aí está com algum problema em casa? Desculpa, tá? Não teve jeito, eu tinha que falar algo parecido com isso, né? Nós temos alguns gêneros na nossa vida. Isso é fato, nós temos que encarar isso. Não dá para fugir. Então nós temos um gênero pessoal de vida, né? Que é um gênero que nós visamos mais o crescimento particular. Isso é intransferível. E todo mundo tem o direito a isso, solteiro ou casado. Porque não é porque é casado que perdeu a liberdade e não tem a necessidade de ter um aprendizado íntimo também com relação a outras coisas. Mas tudo dentro do bom senso, sabendo, né, colocar limites sobre os nossos desejos. Então, no gênero pessoal, nós temos aqui alguns pontos estratégicos, né? Nós temos que combater os nossos instintos. Quem aqui é agressivo? Ninguém é agressivo, né? Aqui na minha frente. Muito bom, né? Quem é invejoso? Ninguém é invejoso também, né? Eu estou me sentindo o lixo do lixo aqui agora. Fiz 2 perguntas e ninguém arrisca nenhum. Ah? Tá bom, chega de defeito então, né? Quem é caridoso? Agora ninguém ergue a mão por medo, né? Tá certo. Então, a análise de si mesmo. Porque defeitos nós temos. E são qualidades, queira ou não, são qualidades. Porque qualidade não é algo ruim ou bom. É uma qualidade. Então, todos nós possuímos determinadas qualidades e elas falam alto o tempo todo, né? Quando, por exemplo, uma pessoa que é maledicente, quando ela passa aí 1 dia, 2, 3, sem uma novidadezinha para ela poder pôr para frente, falar de alguém, ela vai procurar. Ela vai procurar, ela vai fuçar, achei, pronto, passa para frente. Alguém que é irritado, agressivo, o que ele faz? Ele vai para a academia de boxe e fala: ó, eu vim treinar você, pode bater em mim hoje, né? Extravasa a sua energia em mim para ver se eu fico calmo? Não. Ele vai para a rua, ele vai buscar pessoas que são mais fracas que ele, porque o cara agressivo, ele não é burro. Ele vai buscar quem é mais fraco, ele nunca vai buscar quem é mais forte, mas faz parte da personalidade dele. Isso vai causando transtorno emocional e posteriormente físico. Todas as qualidades que nós possuímos, elas são inatas, nós já nascemos com ela. Como espíritos, né, reencarnantes, nós somos possuidores dessas qualidades. E é esse o nosso objetivo. Lapidá-las, observar qual é que grita constantemente no nosso ouvido e dizendo assim: eu estou precisando de você nesse momento. E se for ruim, bloqueá-la. Bloqueá-la com ações opostas. Buscar trabalhar o bem, o benefício dos outros sobre aquilo que nós possuímos, tá? E também possuímos um gênero coletivo de aprendizado, né? E nós vamos estar inseridos nos grupos sociais, diminuindo grandemente entre família e trabalho, né? As coisas que nós falamos para a nossa família, as discussões inúteis, bestas que nós temos dentro de casa com a mãe, com o pai com a mulher, nós não temos com o nosso chefe, temos? Difícil, né? Porque aquele que discute direto no trabalho, ele pouquíssimo tempo para naquele trabalho, tá? Isso faz parte da personalidade também. Então, normalmente, o envolvimento social, ele é mais fácil do que o familiar, mas não significa que ele é menos importante, não, porque sem ele nós não conseguimos viver num pequeno grupo, ou não conseguimos viver isoladamente no mundo. Então nós temos que aprender a trabalhar das 2 formas: o social com a família e o trabalho, onde a gente visa a tolerância ao menos, né, e o respeito às pessoas que estão à nossa volta, e a família
que a gente visa aprender a amar as pessoas que estão à nossa volta, né? Aprender a nos doar, porque sem nos doar, sem olhar só para nós mesmos, é difícil manter uma família. E na questão pessoal, quando ele não se observa e não busca de fato uma melhoria, né? Nós vemos o resultado horrível que nós temos na sociedade hoje. São muitos roubos, muitas pessoas envolvidas com droga, a gente fica apavorado com a pedofilia, a gente fica apavorado com um monte de coisa. E aí eu pergunto a seguinte coisa: quem é culpado? Só o indivíduo? Não, somos todos nós. É o governo? Não, somos nós, porque nós escolhemos o governo. Então não tem para onde correr. Se nós não nos educarmos, nós não temos como educar os outros, né? E começa com as coisas básicas. Individualmente, nós não podemos ensinar o nosso filho a manter uma higiene na rua se nós fumamos ou tomamos uma latinha de cerveja, refrigerante e jogamos pela janela do carro. Um papel que seja que caia do bolso, nós temos a obrigação de abaixar e pegar na hora. Porque mais do que 1000 palavras, a gente sabe que um exemplo conta para o resto da vida. Então não adianta apontar os governantes, não adianta apontar os traficantes, não. É uma questão íntima. Nos melhorando, nós vamos melhorar a sociedade. E não adianta nós queremos melhorar os nossos filhos hoje, né? Porque a gente vai querer que os filhos hoje sejam aquilo que a gente não é, que a gente não foi, que a gente não conseguiu atingir. Luta bravamente muitas vezes, mas a gente não conseguiu atingir essa meta ainda. Isso, se a gente for falar, a gente vai estender para um monte de coisas ainda, né? Com relação à economia de energia, gasolina, consumismo, a gente vai falar, enumerar uma lista enorme aqui, que nós ensinamos os nossos filhos a serem dessa forma. Através do quê? Do nosso desenvolvimento pessoal. Então não tem para onde correr. Então, tanto no ambiente pessoal como no coletivo, a causa de todos os nossos males é a personalidade inata. Aquilo que nós possuímos dentro de nós ainda e que não damos o valor necessário para que ela seja modificada. O que prejudica e cria resistência e transformação? Vocês já ouviram em algum tempo nossos pais ou até amigos falarem: a próxima geração resolve, né? Vamos falar sobre as reservas de água do mundo que estão caindo. O oxigênio, né? Cada vez mais poluído, o ar cada vez mais poluído. Então, a próxima geração resolve, né? A próxima geração resolve. Nós passamos isso para os nossos filhos, passamos isso para a nova geração, e a nova geração cresce com o mesmo pensamento, com pouquíssimos ativistas buscando uma melhoria da sociedade. Mas é o que mais prejudica ainda, é o nosso pensamento de conformismo com a situação, né? É fato que muitas pessoas tentam parar de beber, né? 30 anos tentando parar com a bebida, 35 anos tentando parar com a bebida, 40 anos tentando parar com a bebida. Alguma coisa está errada, não está? Porque está fazendo mal, está consumindo o dinheiro à toa. Então por que insistir numa ideia, né, tão prejudicial? Isso na questão material. E quando as coisas começam a atingir o nosso lado emocional? Ela se torna pior, né? A depressão hoje, né? Ela é um ponto decisivo na sociedade para a gente poder fazer uma análise de como nós estamos pessoalmente, individualmente. Qual o nosso conceito de ética e moral? Eu costumo dizer o seguinte, que se nós tivéssemos entendido de fato, desde o início da humanidade,
qual o nosso dever como ser humano, nós não teríamos tido na Terra os grandes avatares. Vocês lembram de algum? Não lembram de nenhum? Não? Jesus? É que mudou a nomenclatura, né? Partiu para um termo mais esotérico, a gente fica meio perdido, né? Mas existiram outros. Dentro da concepção de Nietzsche, existiu Zaratustra, Platão, Sócrates, Aristóteles, Buda, Krishna, né? Todos eles enfatizando a necessidade de transformação moral, de crescimento, de ser ético diante da sociedade, de valorizar o crescimento do bem dentro de nós. E todos muito antes de Jesus. Jesus chegou até nós, sintetizou todas as informações, né? Todo mundo fica elevado quando fala em Jesus, né? Mas ficamos só elevados, né? Ficamos gratificados de ouvir falar sobre Jesus, mas não entendemos ainda a sua mensagem de amor, de indulgência, de caridade. E isso vai nos levando para o princípio primário que nós ainda possuímos dentro de nós, o princípio animalizado que ainda possuímos. Deixamos de lado a razão, de fato, né? Em detrimento apenas da emoção, mas da emoção da satisfação dos nossos desejos, ou seja, né? O interesse pessoal que possuímos hoje. Então nós não podemos ter medo de errar, mas também não podemos ser conformados com um erro, né? Uma coisa que eu acho muito injusto ainda dentro da doutrina espírita é quando passam assim: não, eu vou ter muitas encarnações ainda para corrigir o que está ocorrendo hoje. Ou tipo, puxa, eu não me dou bem com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão, mas não vai ser dessa vez. Já ouviram isso? Não vai ser dessa vez, vamos deixar para a próxima encarnação. A próxima encarnação vai ser pior. Vai ser pior porque dessa vez tivemos a oportunidade de discordar, né? De conviver com defeitos que não nos atingem tão diretamente. Da próxima vez, essa pessoa pode ser sua mãe, uma mãe carrasca, né? Um pai alcoólatra, muitas vezes, que vai te trazer um sofrimento, uma responsabilidade muito grande dentro do teu próprio crescimento. E é o que Jesus falava: se está em dívida com alguém, caminha com ela 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 100.000 passos, não interessa, até aprender a não suportá-la mais, mas compreendê-la e amá-la. Quando nós conseguirmos fazer isso, nós vamos ter dado um pulinho na nossa escala evolutiva. Nós não podemos ter medo de não sermos aceitos na sociedade. Então muitas vezes nós focamos no nosso objetivo por causa do outro. Às vezes nem é tanto aquilo que a gente deseja, mas por uma questão de moda, né? Por uma questão de arrastão social, nós acabamos nos deixando levar, mesmo nos sentindo mal, sabendo que está nos trazendo malefício interior, continuamos. Então nós não precisamos ser aceitos na sociedade, não no sentido ruim do termo. Nós não precisamos ser iguais a todo mundo. Nós temos uma personalidade, nós temos gostos, né? Nós temos tendências, e com isso nós temos que ter opinião sobre aquilo que nós somos realmente. Com isso nós vamos buscar o quê? A partir de hoje, vamos observar a nós mesmos. Puxa, eu sou uma pessoa agressiva, e essa agressividade hoje eu não posso sair espancando os outros, não posso, porque isso dá cadeia. Mas eu agrido muitas vezes psicologicamente, e durante anos, que é pior do que dar um soco na cara de alguém, tá? E todos os nossos defeitos, né? Ou todas as nossas qualidades ruins, que nós possamos enxergá-las e aceitar de verdade, não escondê-las. Não adianta levantar de manhã, pôr uma máscara
sobre os nossos problemas e fingir aquilo que não somos. Porque ao nos defrontar com os mesmos problemas, automaticamente nós escancaramos a nossa personalidade. Nós vemos hoje, é muito comum hoje na televisão mostrarem jovens serem assassinados, né? E os repórteres sensacionalistas vão entrevistar os pais. Mas meu filho era tão bom, era tão trabalhador. Gente, eu não quero ser pessimista com relação à personalidade dos outros, né? Mas ninguém morre à toa, não. É muito azar mesmo, né? Dentro da doutrina espírita, se a gente for considerar a lei de causa e efeito, ela não acontece assim a toda hora, não. E quando pessoas passam a buscar alvos programados, não foi azar. A pessoa vai presa, né? Porque estava andando com entorpecente. Ah, meu filho, ele era usuário só, né? Mas estava com 150, 200 gramas no bolso. Então nós não podemos ter medo daquilo que nós somos. Nós não podemos tampar, né, o sol com a peneira. Nós temos que olhar com responsabilidade os nossos filhos. E se nós não pudermos sanar esses vícios, que pelo menos a gente não os esconda. Porque escondendo, as coisas tendem simplesmente a piorar. Basicamente, no nosso mundo não existe o certo e o errado. Não existe o certo e o errado. Existe o momento evolutivo de cada um. O que existe é a consciência do que nós devemos fazer. E essa consciência, na grande maioria das vezes, ela fala mais alto para o lado do bem, né? Uma pessoa deu uma batida no nosso carro, o primeiro pensamento que vem é: eu vou lá, eu vou bater no cara? É isso que vocês pensam? Não, eu já pensaria o seguinte: eu acho que eu nem vou sair do carro, que o cara vai me bater, não é possível. Nada. O primeiro lampejo de pensamento que vem é falar: eu vou lá conversar com o cara, né? O conversar vira briga, o conversar vira pancadaria, o conversar vira morte, porque nós não ouvimos o primeiro pensamento de verdade. E assim sucessivamente nos nossos conflitos familiares, nos nossos conflitos de trabalho, porque nós não ouvimos o nosso primeiro pensamento, que é o de apaziguar, é o de relevar. Com isso eu não digo que a gente necessita ser omisso, né, diante dos erros. Não, a gente tem que ser claro. Quer ver um exemplo risonho? Fila de banco, fila de mercado, está cheio, lotado, nós já estamos ali há meia hora, 40 minutos, vem um engraçadinho que conhece alguém lá na frente, né, e entra na frente. A grande maioria, com algumas exceções, tem coragem de ir lá e falar: meu amigo, nós estamos na fila há 40 minutos e ela já tem mais 100 pessoas atrás. Por favor. Não, mas é meu amigo. Não, é seu amigo, ele não está aguardando lugar para você. Por favor. Não. Quando alguém toma uma posição de falar, ele já vai logo para falar para briga mesmo, né? Primeiro ele pensa em conversar, não é? Depois ele já vai discutindo porque o outro ergue a voz. A gente não quer ser humilhado, a gente não quer ser escrachado na frente dos outros, então a gente discute, briga. Ou, na maioria das vezes, nós não discutimos, porque queremos evitar o conflito, né? Nós não sabemos se a pessoa vai nos agredir, então nós evitamos o conflito. Porém, né, até aquela pessoa ir embora na frente, que Deus a ajude, todo mundo fica ali falando mal dela, né? 150 pessoas atrás na fila ficam resmungando a respeito do assunto, criando uma energia, uma egrégora muito maior. E fazendo mal a quem? A ele que não é, porque se tivesse consciência ele não tinha entrado lá na frente, né? Então esse negócio de assimilação mental, esquece. Essa energia vai fazer mal é pra gente mesmo, né? Que vai chegar em casa, vai continuar brigando com o cara, com o marido, com os filhos, com o cachorro, né? Isso se não levar isso para a semana toda. Então, para atingir uma espiritualização sadia, é necessário reconstruir pensamentos e quebrar esses paradigmas sociais.
Não é porque algo é existente, não é porque as pessoas agem dessa forma que nós vamos agir também. Após reeducar nossos pensamentos em relação a nós mesmos, devemos estar atentos às armadilhas criadas à nossa volta, que são nada mais, nada menos do que testes que ocorrem a todo momento em nossas vidas. Não adianta simplesmente falar, não, eu estou errado. Nós temos que partir para o teste diário. Reconhecer um erro não significa que nós curamos uma chaga. Reconhecer um erro significa que nós temos um tremendo de um trabalho pela frente. Muito trabalho, diga-se de passagem. Tá? E hoje, então, fica aí a reflexão para vocês. E para mim também, né? Porque, independente de qualquer posição que nós estejamos colocados nesse momento, todos nós temos problemas a sanar na nossa parte psicológica. Se não fosse por isso, não existiriam mais psicólogos e nem psicanalistas. Todos os escritórios estariam fechados. Muito boa noite a todos. Então vamos elevar o pensamento a Jesus, nosso amado Mestre, e agradecer mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, buscando de todas as formas as informações para que possamos crescer. Que além da busca dessas informações através das outras pessoas, elas também se façam presentes através do nosso próprio esforço. Sejamos autodidatas de nós mesmos. Busquemos avaliar as nossas emoções, a nossa condição diante da vida, o que achamos dela e principalmente de nós mesmos. E buscamos, com todo esse conhecimento, bloquear todos os instintos. E os bloqueando, os exercitando gradativamente, com certeza atingiremos mais rápido do que imaginamos, um crescimento evolutivo, um crescimento espiritual que estamos longe ainda de compreender. Envolve-nos mentores amigos nesse momento, com a paz, a segurança e o carinho com que sempre nos direcionam durante a semana e que muitas vezes os deixamos falando sozinhos, não damos o ouvido necessário, mas que com certeza, passo a passo, estamos mais aptos, com o coração mais aberto e os ouvidos mais sensíveis para as vossas instruções. Que assim seja.